Fala, torcedor, e aí? Bora falar um pouquinho desses confrontos e vou dar minha opinião aqui, dar um pitaco. Quem que sai vencedor de cada confronto? Fechou? Acompanha aí, vamos lá. Bora falar desse primeiro confronto, Alemanha e Paraguai. Para mim, a Alemanha tá jogando muito mediano, tá? Como vinha de outros anos aí. Paraguai também, futebol muito burocrático, mas é um jogo bem feio, sim. Vamos ver, né? Mas bem feio. Porque a Alemanha leva vantagem nesse confronto contra o Paraguai, tá? Essa Suécia, para mim, é um jogo bom. A Suécia, mesmo ficando em terceiro, tem um time ok até, mas acredito que a França passa o outro. A França é uma seleção sensacional, cara. Eu acho que, para mim, a gente torce muito pro Brasil campeão, mas a França não ganhava, isso é uma zebra gigantesca, tá? Eu acho que a geração da França é tão boa quanto aquela que veio de 98, nos anos 2000, 2006, tinha Zidane, tinha Henry. A seleção é tão boa quanto aquela, tá? Então, França... Então, próximo da Alemanha e França, esse é um baita jogo. África do Sul e Canadá, eu acho que é muito equilibrado o confronto. Acredito que o Canadá é vantagem do que a África do Sul. Então, para mim, passa o Canadá na fase, tá? Holanda e Marrocos, eu acho que um dos confrontos mais equilibrados que tem, junto com Brasil, Japão, e Portugal e Croácia. Então, acredito, cara, o Marrocos, eu acho que o futebol dele caiu um pouco nas últimas do jogo. Acredito que a Holanda vem numa crescente, para mim é uma grande surpresa a Holanda, e que a Holanda leva um pouco de favoritismo em cima de Marrocos. Então, Holanda, tá? Portugal e Croácia. Aqui, cara, aqui é difícil, hein? Porque Portugal não tá jogando bem. Eu acompanhei o último jogo. Portugal, para mim, tá um futebol muito medíocre, assim. Tem jogador da empresa portuguesa tá reclamando bastante do Roberto Martins. Mas Croácia também tá um futebol um pouco burocrático. Vai dar Croácia em vez de Portugal, tá? Infelizmente, eu acho que o Papai Cris aí não vai conseguir fazer a proeza de carregar um time do mundo assim, porque eu acredito que a Croácia está melhor do que Portugal, mesmo sabendo que a seleção portuguesa tem uma seleção muito superior à Croácia. Eu acredito que a Croácia passa. Espanha e Áustria, cara, eu acho que a Espanha também não tá. Eu esperava muito mais da Espanha, não sei se é porque eu esperava, porque para mim a Espanha também está muito abaixo. Mas acredito que passa da Áustria sim, acho que é um confronto não tão equilibrado, acho que a Espanha passa até tranquilo. Então, o próximo confronto, Croácia e Espanha. Bósnia e Estados Unidos, para mim, os Estados Unidos vai passar o carro em Bósnia, passa tranquilo. Bélgica e Senegal, cara, jogo difícil para a Bélgica. Essas seleções africanas estão muito bem, então acredito que é um jogo equilibradíssimo. Olha, eu vou falar pra você, mas eu acredito que tu passe, cara. Pra mim tá jogando até mais que a Bélgica. Então pra mim o próximo confronto vai Estados Unidos e Senegal. Tomara, o manezinho aí merece. Brasil e Japão. Brasil vai no Japão. Mentira, vai ser um jogo difícil. Mas acredito no tranquilo, mas acredito numa vitória convincente em cima do Japão. O Japão, acho que o futebol, depois que enfrentou a Holanda, deu uma caidinha ali. Então acredito que o Brasil passe, tá? Costa de Marfim, Noruega, não vai ser um jogo fácil para a Noruega. Tem um menino bom de bola, que se não dele lá no Marfim. Talvez uma das melhores gerações Costa de Marfim, até porque a geração do Didier Drogba, do Churré, eles não conseguiram grupos. Então a seleção fortíssima da Costa de Marfim. Mas a Noruega está jogando para mim os melhores futebols junto com a França, tá? Então para mim, a Noruega é um jogo difícil, tá? Eu acho que o próximo confronto Brasil e Noruega seria um baita jogo com o Haaland voando também. México e Equador, jogo difícil. Equilibrado e dificílimo. Para mim, esse é um dos confrontos mais graves que tem da fase de grupos também. O Equador está jogando muito bem, numa raça gigantesca. Melhor geração do Equador que falam, né? Tem jogadores muito bons. E o México vem surpreendendo, tá? Que o México não tinha nenhuma perspectiva em cima do time do México. Então acredito que o Equador passe. Acho que o Equador tem uma seleção melhor, tem um baita meio campista, Caicedo, uma seleção muito raçuda, zagueiros do mundo também, pátio. Então acredito que o Equador passe do México, tá? E Inglaterra, eu acho que aqui não vai dar pro Congo não, viu? Inglaterra também, o futebol da Inglaterra diminuiu gigantescamente, tá? Mas eu acho que a Inglaterra passe e o próximo confronto Inglaterra e Equador vai ser um confronto interessante. Argentina e Cabo Verde, do lindíssimo Vozinha, infelizmente não vai dar para você. Argentina, seleção, para mim, eu acho que França, Noruega e Argentina são as melhores seleções para ter o futebol mais vistoso. Acredito que o Brasil está em quarto lugar ali, França e Argentina competindo. Então acredito que a Argentina em si vai passar a rodo no Cabo Verde, infelizmente, passa a Argentina. Austrália e Egito, cara, aqui é uma incógnita gigantesca. A Austrália não está com uma seleção nada demais, eu assisti alguns jogos da Austrália, não está.
E o Egito, muito burocrático, dependente muito de Salah. Olha, eu ficaria muito feliz se fosse uma Argentina contra o Egito, tá? Esse aqui é um confronto muito aberto, sabe? Egito, acredito que passa o Egito. Fechou? Argélia e Suíça. Outro confronto equilibrado. A Argélia tá jogando, não tá jogando mal, cara. A Argélia, o Mahrez tá fazendo muita diferença lá. Mas acho que a Suíça tem um sistema defensivo mais sólido, tá? Eu acredito que a Suíça passa sobre a Argélia. E pra mim o confronto também que é difícil demais, porque Gana tá jogando bem, não tá jogando mal. Uma outra seleção africana também que tá muito bem na Copa. Colômbia, cara, pra mim é uma das melhores surpresas da Copa, Colômbia. Junto com a Holanda. Cara, a Colômbia amassou Portugal, quem não interrompeu, amassou Portugal. Então acredito que a Colômbia passe por Gana e seja Colômbia e Suíça, tá? Eu vou fechar essa fase aqui agora, os próximos, deixa coisas, né, pra gente ir conversando aqui. Fechou? Quero muito saber se vocês estão de acordo com meus palpites, é só palpite, tá? Eu consegui acompanhar vários jogos das seleções, cara, essa Copa tá muito reclamando dessa Copa, não entendi nada, porque essa Copa tá sendo, faz muito tempo muito legal. Eu acho que tão boa quanto essa foi a de 2014, mesmo o Brasil tomando aquela sarrafada toda, que foi uma Copa boa também em 2014, 2010 foi mais, né, mas foi uma Copa legal, mas cara, tão boa assim, muito tempo que eu não via. Então, pra mim, é uma das melhores Copas que já teve, muito gol, não tem aquela frescura de ficar no jogo, corrida, tem craque em todo o time, isso é muito bacana. A gente é muito saudosista, né, com jogos aí da época 2000, 90, eu sou da geração 90 também, acompanhei a geração 2000 praticamente toda, né. Então, acredito que a gente é muito saudosista e essa Copa está demonstrando que tem muito craque, muito craque. Eu vou fazer um vídeo depois falando um pouquinho dessa. Pô, será que os jogadores de hoje são tão subestimados pelo fato dos jogadores antigos ter sido tão bons assim, ainda mais na época de 80, 90, que surgiram? Vou fazer um vídeo depois disso, tá bom? Conversando um pouquinho, mas show! Quero saber o que vocês acham dessa, enfim, dessa brincadeira que a gente fez aqui. Eu quero saber dos confrontos, se estão de acordo ou não. Tudo e vai ser outros confrontos. Diz aí nos comentários, fechou? Tamo junto, fiquem com Deus, um forte abraço e curte, comenta e compartilha se vocês gostaram do vídeo. Valeu!